No núcleo familiar, pai, mãe, dois filhos, ali dentro desse núcleo familiar, você pode chamar aquele entendimento daquela família, por exemplo, seus valores e tudo mais, de cultura familiar, daquela família mesmo? Você pode falar isso. Você vai poder perceber, por exemplo, eu sou filha de imigrante. Muito da maneira como a gente organiza a casa, organiza a culinária, organiza o uso do dinheiro, está derivado de uma tradição étnica que meu pai e minha mãe trazem na bagagem. Então, por exemplo, na minha casa tem o pandurismo do imigrante, tem a sovinice. A minha família é uma mistura explosiva, né, de italianos com espanhóis. Não funciona muito bem, né? Que é uma cultura extremamente emocional e volátil, com uma também extremamente volátil e ainda por cima um pouco autoritária. Então, dá uma confusão danada. Almoço de domingo da minha casa é uma loucura, né? Dura 5, 6 horas, as pessoas brigam horrores. Passa 5 minutos, todo mundo esqueceu, tá todo mundo em paz de novo, né? Se você coloca um alemão ali no meio, ele vai pensar que família de loucos são agressivos, são descontrolados, são enfurecidos e não entende como é que depois está todo mundo em paz, porque esse nível de agressão frontal desmotivada na Alemanha é muita falta de educação e de respeito. Já para os latinos, essa é uma forma extremamente amorosa de se expressar livremente, né? As coisas têm consequências distintas. Coisas da minha cultura familiar. E aí a gente pode olhar depois para isso no Brasil em relação à exclusão, por exemplo, dos descendentes dos escravos. Você tem fatores de discriminação que são inegáveis, você tem fatores históricos e sociológicos que os colocaram nessa posição, mas você tem descendentes de escravos que subiram muito, conseguiram romper essa barreira e outros não. Na realidade, essas famílias desenvolveram determinadas formas de lidar com a realidade que aumentaram a sua efetividade na ascensão social. Você pode observar no censo brasileiro ao longo do governo Fernando Henrique, que teve uma estagnação econômica muito grande, o surgimento e a expansão de uma classe média negra. Aí você tem a pergunta, tá? Por que um grupo consegue e outro não consegue? Uma coisa curiosa, quando você olha os dados do mesmo censo, é que você vê no mesmo período uma expansão do protestantismo e dessas igrejas neopentecostais. Para quem leu Max Weber, pergunta que não quer calar. Há uma relação entre a ética protestante e o espírito do capitalismo? Quer dizer, há uma relação entre a expansão do protestantismo e aquilo que muitas vezes os católicos chamam da teologia da prosperidade e a expansão de uma certa classe média negra. Eu fiz essa pesquisa lá atrás e eu vi que havia uma relação bastante direta. E aí você começa a se perguntar, tá, como é que a religião pode afetar a prosperidade econômica? Essas são questões interessantes quando você olha, então, para a minha cultura familiar. Meus pais chegaram aqui, imigrantes muito pobres, né? Aliás, quem imigrou porque estava ferrado na Europa em 99,9% das vezes. Ninguém veio para cá pensando assim, vou sair da civilização e correr risco numa selva tropical desconhecida. Norte da Espanha, norte de Portugal e sul da Itália. As pessoas vieram porque estavam passando por uma dificuldade econômica muito grande. Meu pai é a primeira geração que imigra, então eu sou a primeira geração nascida no Brasil. Como é que você vê a organização, por exemplo, do núcleo familiar? Lá em casa tinha uma coisa que era disciplina de estudo, era indiscutível. Então tinha momentos que televisão estava obrigatoriamente desligada, era a hora de criança sentar e estudar. Você tinha um suporte, então, do pai e da mãe que traziam na cultura étnica de origem aquilo como um valor que, de muitas maneiras, disciplinou aqueles indivíduos daquele núcleo familiar para um determinado tipo de comportamento. Isso está ligado à ascensão social da família? Não tenho dúvida. Mas por essas questões todas, assim, eu já estava viajando aqui, né? Mas
Exatamente. Quando você fala de cultura organizacional, na verdade, você não está apenas falando da cultura naquele local de trabalho. São as culturas individuais, né, que as pessoas trazem, mais aquela cultura que você está criando naquele ambiente, né? Por isso que não só se encontra ali subculturas, né, mas também você começou a falar das pessoas, às vezes duas pessoas com o mesmo objetivo, criando a mesma coisa e ainda assim elas não se entendem. Isso a gente vê no ambiente de trabalho direto. Então, Renata, você tem essa pluralidade, aí entra essa questão, tá? Qual é a relação, então, de cultura organizacional com cultura nacional? A gente vai ter que olhar isso. Se cultura organizacional existe, então ela diminui essas diferenças e ela produz integração, cooperação e colaboração com menor custo. E aqui tem uma coisa muito curiosa quando nós formos olhar para a questão da cultura nesse sentido. Imagina aqui, e vocês viram isso no livro que vocês leram no pesquisa, porque que administradores precisam entender disso, a gente falou disso, aquela fábrica, né? aquela frase, vamos montar uma fábrica de almôndegas? Se você olha na perspectiva de um indivíduo, você vai ver aqui valores do tipo empreendedorismo, proatividade. Isso aqui é valor no nível do indivíduo. Mas olha aqui um código cultural subjacente a esse. Para eu poder dizer essa frase, esse vamos, e aqui a gente está falando um pouco de análise de discurso, né? Significa que nessa sociedade é permitido criar uma sociedade por ações. Então, nós estamos numa sociedade capitalista, é permitido se associar, é permitido empreender, e isso é desejável. Montar uma fábrica significa que tem um tipo de organização da produção que nessa cultura e nessa sociedade nós vemos como válido para esse fim. Vaca aqui é comida, né? Se eu chegasse aqui para vocês agora e dissesse aquela coisa: gente, sou um empreendedor coreano, eu estou vendo que esse negócio de criar gado bovino aqui é muito ruim, tem um impacto ambiental horrível, cachorros atingem o peso de abate mais rápido, não precisam de grandes propriedades, as características nutricionais da carne são idênticas e ninguém está fazendo isso no mercado, vamos competir totalmente oceano azul. Quem compra minhas ações? Vamos montar uma fábrica de hambúrguer de cachorro? Vocês, como brasileiros, falam, de jeito nenhum, não vai dar certo. Essa informação faz parte dos saberes tácitos de vocês sobre essa cultura. Cachorro não faz parte da nossa gramática alimentar. Assim como vaca é sagrado na Índia, cachorro é sagrado pra gente. Jumento também está sendo exportado, né, carne de jumento para o Oriente, para a China. Se nós olharmos para a cultura greco-romana e para a cultura cristã, de modo geral, nós vamos perceber que o único elemento sagrado da criação, a qual todo o resto está subordinado, é o ser humano. Então não faria, teoricamente, muito sentido dizer que o cachorro é sagrado. Mas nós olhamos para o cachorro e a gente vê que ele é amigo, ele é leal, ele é companheiro, quer dizer, ele está contaminado de sacralidade, ele tem elementos humanos. Portanto, comer cachorro é uma metáfora do canibalismo. Então, nós não venderíamos carne de cachorro aqui, pelo menos não oficialmente, porque, na realidade, isso confronta a forma como nós entendemos esse animal e essa relação dentro da nossa gramática alimentar ou da nossa gramática zoológica, em que parte dessa gramática esse animal se insere. Acho que você fala sobre gestão de mudança. Pelo que eu estou entendendo, para você iniciar e realizar um processo de mudança de cultura dentro de uma organização, você tem que de alguma forma criar essa linguagem nova. Sem isso você não consegue realizar mudança. Teoricamente, a gente tem que fazer com que as pessoas se entendam. Senão acontece aquilo que a Renata falou, eu tenho conflito, por que fusão e aquisição é um caos na vida das empresas, né? Por que se perde valor, por que processos de integração são difíceis? Porque você tem choque de cultura e você tem um aumento do risco
Se eu fui comprada pela sua empresa e eu não conheço a sua cultura, todo o meu repertório de saberes tácitos, ele é pouco útil para a tua organização. Mas se a tua organização me comprou, ela quer saber como é que a gente toca esse negócio aqui. Por que eu te daria isso de mão beijada se você pode me demitir amanhã no processo de sinergia? As pessoas resistem a cooperar. Quando as pessoas resistem a cooperar, o processo de sinergia vai ficando cada vez mais lento e o volume de conflitos internos vai aumentando. Que é por que eu vou cooperar e te aumentar a chance de sucesso e garantir o seu emprego e botar o meu emprego em risco? Então você começa a fazer alianças políticas para se defender da assimetria de informação, do risco associado a uma forma de fazer negócios diferentes, de um conjunto de saberes tácitos que é diferente do seu e que na realidade te coloca numa posição de desvantagem. Então, choque de cultura, ele tende a gerar uma perda de valor muito grande por isso. Se a gente tenta acelerar, muitas vezes os talentos são os primeiros que conseguem ir embora. Então, a empresa compradora perde know-how e conhecimento necessário para tocar aquela indústria. Isso pode acontecer, né? Nós temos, por exemplo, empresas que acham que têm culturas vencedoras, então que elas devem poder comprar uma empresa e impor aquele modelo cultural. Nessas, o processo de violência simbólica é maior, o sofrimento humano é maior, então o volume de conflitos também é maior. Olha o que acontece quando eu tento impor uma cultura. Imagina que agora a FGV compre uma universidade indiana e a gente decida a servir churrasco todo dia no almoço. Imagina você obrigar uma pessoa a comer algo que para ela é sagrado. Imagina a gente colocar aqui no refeitório da FGV aquele aparelhinho de televisão de cachorro, de padaria, de ficar assando frango, com um monte de cachorrinho e gato. Imagina como as pessoas vão se sentir em relação àquilo. E o que é a violência, se você tem um poodle em casa, você vê ali o irmãozinho dele assando naquela grelha. Isso é o que a gente chama de violência simbólica. Ela se dá em múltiplos níveis e de diferentes maneiras. O que acaba acontecendo é que você não pode imaginar que essa pessoa vai ter a mesma relação com a comida do que se ela estivesse comendo alguma coisa dentro da sua gramática cultural. Faz sentido? Bom, se a gente olha para isso então, e a gente olha para a programação da mente, nós vamos perceber que muito daquilo que a gente diz, faz e pensa é informado por esses códigos culturais anteriores. Mas o que acontece? A cultura não determina os comportamentos. E aqui a gente tem um pepino teórico para resolver. Se tem cultura, como é que eu explico a nossa liberdade? Como é que eu explico a nossa autonomia para tomar decisões? Essa é uma questão curiosa e que não se remete ao desafio de Platão. Eu vou voltar para Platão já já. A cultura não determina o comportamento porque ela pode ser compreendida, e aí nós temos autores como Saussure, Pierre Bourdieu, os estruturalistas, que nos ajudam a olhar para isso na seguinte perspectiva. A cultura pode ser compreendida de muitas maneiras por uma analogia à língua. A língua tem uma estrutura, ela tem um código, ela tem um léxico, ela tem uma gramática. Quando eu falo português, o que acontece é, eu estou usando uma estrutura linguística, gramatical, que é extremamente codificada, não é isso? Está codificado que letra combina com letra, que são sílabas, como é que as sílabas se organizam em palavras, como é que elas se organizam em frases, qual é o léxico, qual é a sequência lógica, senão vocês não iam entender o que eu estou dizendo. Então,
a língua é estruturada, mas ela não tira a liberdade do falante. Eu tenho liberdade de combinar essa língua como um recurso para falar. Então, quando nós olhamos para a cultura, nós podemos ver uma relação similar. O que acontece? A cultura ela é codificada, ela tem uma gramática simbólica, ela tem múltiplas estruturas de significação herdadas do passado, mas elas não determinam o comportamento humano. E aí tem uma interface difícil entre cultura e psicologia. Uma interdisciplinaridade ainda por ser construída de maneira adequada. Porque o que acontece? Embora eu tenha uma cultura, os indivíduos sentem e se relacionam com essa cultura de formas distintas. Se eu estou muito infeliz no trabalho, se eu tenho filhinhos para alimentar, todo dia eu tenho que acordar às 4 da manhã e eu moro longe, estou lá do outro lado da Baixada, sei que eu vou ter que atravessar toda a linha vermelha no engarrafamento monstruoso para entrar na cidade de manhã. Se eu sei de tudo isso, o que acontece? Domingo à noite, para mim, é um momento de depressão. Na realidade, muitas dos suicídios no Brasil ocorrem domingo à noite e parece ter uma relação misteriosa com a musiquinha do Fantástico. Quando toca aquela musiquinha, A volta ao trabalho. A volta ao trabalho, muita gente se mata. O resto do mundo não. Não, pode até ser domingo, mas não tem relação com a musiquinha do Fantástico, né? Ou do Faustão também. Ou do Faustão. Faltam só preparou. O que acontece, gente? Por outro lado, uma pessoa que está super feliz com o trabalho, que está tendo uma oportunidade bacana, que está mega entusiasmado, ele pode morar para além da Baixada e ele vai vir amarradão. Eu tinha uma amiga que morava longe, pegava engarrafamento e ela dizia assim, cara, eu acho o momento de engarrafamento uma bênção. É o momento que eu coloco meu iPod no ouvido e eu venho ouvindo música clássica e estudando meus livros para tese. Então, ela falou, não quero um carro de jeito nenhum, eu venho de ônibus, porque o ônibus me dá o meu momento comigo mesma. Vai estar feliz assim na China, né? Mas existem esses seres humanos, invejo-os profundamente, mas esses seres humanos existem. Então, essa é uma questão complexa que está em torno da fenomenologia da percepção. Essa é a Ponoxinga. O que é essa questão da fenomenologia da percepção? Nos estudos de filosofia, o que é que nós vemos? O ser humano não é capaz de conhecer a realidade em si. Nós não somos capazes de chegar na essência dos objetos. Nós olhamos para os objetos sempre numa perspectiva. Muito da discussão de Kant em Teoria do Conhecimento e outros autores discutem justamente essa questão da relação do sujeito com o objeto. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que cada um olha para o objeto de alguma maneira por sua inclinação idiosincrática. Cada um tem uma forma de ver e perceber. Então, como é que a cultura atua em nós? Lacan tem uma frase interessante que vale a pena citar, que ele diz que nós somos transpassados pela palavra. A palavra nos transpassa e cria bordas emocionais. E essas bordas emocionais não são idênticas para todo mundo. Então, eu posso aqui ter uma rosa. Uma rosa linda, que está aqui na minha mão. O Eduardo pode olhar para essa rosa e lembrar da avó dele, que ele amava. E que tinha um jardim de rosas cor-de-rosa muito perfumado. E ele pode, então, lembrar disso com uma saudade e, ao mesmo tempo, um gozo pela infância maravilhosa que ele teve no meio daquelas rosas. Já o Tales pode ter tido uma relação extremamente ácida com a mãe. E a mãe gostava de rosas e
ficava o tempo inteiro no Jardim das Rosas e ignorava completamente ele. Ele vai olhar para aquela rosa e ele vai sentir uma ponta de dor. Uma pessoa, vamos pegar lá, o Vitor está muito apaixonado, ele vê aquela rosa, ele pensa na bonitinha lá e ele fala, cara, já sei, vou comprar um buquê de rosa e vou pegar, estratégia matadora. É a mesma rosa, dentro da mesma cultura, sendo percebida e sentida de diferentes maneiras por indivíduos no mesmo lugar. Essa é a questão da fenomenologia da percepção. Isso está ligado com as nossas histórias pessoais, com a nossa memória afetiva, com a nossa formação psíquica. E está interagindo com o mesmo objeto, com o mesmo significado na nossa cultura. E com a mesma ideia de que mulheres gostam de rosa. Então, concorda-se que mulheres gostam de rosa, concorda-se que rosas têm um elemento estético, que compõe um imaginário de belo, que está relacionado a uma experiência estética, mas que pode ser diferente para cada um daqueles indivíduos nessa cultura. A primeira cultura e começa a psicologia, começa a ficar... Então, o problema é que não começa e não termina. Isso está sempre junto e misturado. O fato de estar junto e misturado é o que faz com que Max Weber recomende muito cuidado na separação desses objetos. Nós precisamos separar, não porque eles estejam separados, mas porque eles estão imbricados. Se nós não separarmos para fins analíticos, nós não vamos saber onde começa um e termina o outro. Então, Max Weber diz o seguinte, é objeto da antropologia e da sociologia, na época não se fazia essa distinção, né? Olhar para esse fenômeno da cultura num sentido estritamente não psicológico do termo. Então, sociologia e antropologia olham para a cultura como um código, como um léxico, como uma gramática, como uma estrutura de significação. Ela existe porque ela é pública, ela é coletiva. Então, Max Weber chamava esse esforço de um determinado esforço de construção de um tipo ideal. Ela é uma abstração. Ela é uma abstração para fins analíticos. Assim como a língua não existe no livro de gramática, o livro de gramática é uma tentativa de explicar aquilo, é uma tentativa de ver qual é a regra, qual é o código, qual é o léxico, como o falante faz. A gente precisa de reformas linguísticas para atualizar a língua para a realidade prática, porque no uso a gente vai transformando. Então, uma coisa é eu olhar para a língua como um gramático. Outra coisa é eu olhar para a língua como um professor de literatura. O professor de literatura está interessado na narrativa, no drama dos personagens, na interpretação, nas múltiplas interpretações possíveis daquele tema. Ele está mergulhado nesse domínio. Então, comparando o antropólogo com o psicólogo, o antropólogo está para a cultura, assim como o gramático está para a língua. O psicólogo está para o indivíduo, assim como o professor de literatura está para o texto. Ele quer entender como aquele indivíduo construiu bordas emocionais, ele precisa interpretar aquele indivíduo em relação à sua trajetória, às suas emoções. Só que, na verdade, as coisas estão imbricadas. Eu não consigo, na prática, separar o domingo à noite do suicídio do suicida. Ele está imbricado. E eu não sei se vocês lembram uma metáfora que nós usávamos para isso, que era aquela comparação entre a física newtoniana e a física quântica. Não dá para separar. Ela é separada por um esforço de disciplinarização, para definir um objeto de análise. Não sei se vocês lembram daquela ideia, né? Eu tenho um avião, para o avião decolar, eu preciso de física newtoniana. Eu preciso saber como fazer a combustão do combustível, eu preciso saber como fazer a aerodinâmica do avião, eu preciso saber qual é o tamanho que a asa precisa ter em relação ao peso, como é que a força da gravidade atua sobre aquele corpo. É um tipo de física.
No entanto, nós sabemos que o avião é composto por átomos. E os átomos se comportam de uma maneira completamente diferente. Quanto mais eu chego no átomo isolado, menos eu consigo ver o avião. Com ciências humanas e sociais não é diferente. A cultura e a sociologia e a história estão olhando para o avião. A psicologia está olhando para o átomo, que é como o indivíduo se comporta ali dentro. É claro que o avião não seria o avião não fosse pelo fato de todos aqueles átomos serem átomos do aço. Ele não poderia ser um avião se aqueles átomos fossem átomos de algodão. Então há uma relação de imbricação necessária que a gente separa para fim de análise. É o limite da ciência. Se eu mergulho na física quântica, eu não consigo fazer o avião voar. Porque não há pontes interdisciplinares entre esse domínio da física e esse domínio da física. Então, a questão não está na natureza do objeto, está em como a gente constrói estratégias para conhecer. Todo o processo de gestão de cultura, ele passa pela psicologia ou existe uma forma de você realizar isso sem passar pela psicologia? Então, essa é uma dificuldade que a gente tem na hora de pensar em gestão pela cultura. O que causa o quê? Muitos livros dizem o que muda a cultura é a liderança. Bacana, essa liderança tem uma psicologia, uma psique própria. Vamos pensar aqui no caso de Gandhi na Índia. Não dá para dizer que não tinham características psicológicas, psicanalíticas de Gandhi que tenham feito com que ele tenha chamado para si aquele risco. Mas, de modo geral, não é isso que a gente vê. O que a gente vê é que a cultura são regularidades de ação e comportamento que perduram no tempo de uma maneira muito constante. Então, há uma certa tendência da cultura a ser um universo de profecias autorrealizáveis. E a gente vai ver isso ao longo do curso. O grande desafio é interferir nesse processo de forma ética e com as pessoas. Nós tendemos a reproduzir a cultura e nós vamos ver aqui como a gente faz isso por milhares de anos. Então, quando a gente olha para a cultura de uma organização, eu acho que nós podemos separar, se nós pensarmos com Weber aqui, a cultura da organização numa perspectiva da antropologia. Então, a gente vai dizer que a cultura organizacional na relação com o indivíduo produz e é produto, no sentido de que eu tenho uma linguagem, uma gramática simbólica, eu tenho um desafio de mercado, aquela comunidade aprende junto a criar soluções de integração interna para resolver aquele desafio de adaptação externa. E isso vai criando aquilo que a gente chama de cultura organizacional. Então, nesse sentido, as pessoas produzem e são produto. Porque elas, ao mesmo tempo que colaboram com aquilo, aquilo vai transformando quem elas são. Então, a cultura, ela se constrói numa relação dialética eu e tu no mundo. Existe uma realidade concreta, nós dois temos que interagir em relação a ela, a gente usa a língua para pensar, eu te afeto e você me afeta nessa relação. Tem um autor que eu gosto muito, um filósofo que se chama Martin Buber, que estuda muito essa dialética das intersubjetividades. Eu tenho um mundo subjetivo, ele tem um mundo subjetivo. Conforme a gente interage, ele afeta o meu mundo subjetivo e eu afeto dele. A cultura se produz muito por esse mecanismo, né? Então, nesse sentido, todo mundo produz e é produto, mas nós vamos olhar como as questões históricas, antropológicas, sociológicas, os sistemas de poder, principalmente, como eles interferem nessa produção. Na perspectiva da psicologia, o ser humano afeta e é afetado. E eu gostaria de propor que a gente pensasse dessa maneira, entendendo que esses domínios interagem um sobre o outro. Se chega um momento que eu produzo um sofrimento infernal, aquela cultura vai ter que se transformar, a gente vai ter que expurgar alguns fatores que causam esse sofrimento, aquela organização
vai morrer. Eu posso ter uma cultura bacana de colaboração, de cooperação fantástica quando os resultados econômicos são fantásticos, e aquilo pode desaparecer no momento de uma crise muito grande. Nós vamos ter que olhar para isso de uma maneira cuidadosa. Mas por uma questão de método, e como esse é um curso de mestrado, a gente precisa de conceitos e definições, eu gostaria de propor que nós pensássemos a cultura para fins analíticos muito em linha com o que propõe Geertz. Geertz usa a perspectiva weberiana e olha para a cultura como uma teia de significados em fluxo. A cultura é fluxa, é fluida. A cultura é fluida porque ela vai sendo produzida conforme os seres humanos interagem e criam novos significados, novas maneiras de se relacionar com o mundo, encontram soluções diferentes para resolver problemas do mundo. Então, tem uma peculiaridade da cultura que é, embora ela mude muito lentamente e há regularidades observáveis, ela não é fixa. Se a cultura fosse fixa, nós não conseguiríamos ter sobrevivido como espécie, porque é ela que produz a nossa adequação ao meio. Então nós fomos capazes de passar por períodos glaciais, nós fomos capazes de fazer grandes migrações, nós fomos capazes de sobreviver a invasões, nós fomos invasores em alguns momentos da terra dos índios aqui. Quer dizer, nós não, né? Lá atrás, a nossa cultura, a nossa sociedade foi fazendo isso, e isso de algumas maneiras está presente naquilo que a gente é. Existe uma possibilidade de, no futuro, o planeta ter uma cultura única em função dessa globalização, em função dessa exportação de cultura, de povos mais ricos, etc. Vamos saber dessa forma. Então, gente, o que as pesquisas antropológicas mostram? Que nós estamos vivendo um processo de globalização. Você tem novas identidades surgindo, você tem processos de ressignificação. Todo mundo praticamente sabe hoje o que é um McDonald's. Claro, no meio da selva amazônica talvez não, em alguns recantos da África talvez não, mas se você olhar Europa, Ásia, as pessoas sabem. Significa que está tendo uma homogeneização da cultura? Não. É uma coisa curiosa. Vamos pegar o exemplo do McDonald's aqui. McDonald's para americano é comida, não é isso? Então você teve um problema de obesidade infantil relacionado a isso, que fez com que o McDonald's tentasse se reposicionar, vender saladinha. Tem todo um diálogo sobre alimentação saudável que afeta esse segmento. Por conta da questão da nutrição infantil, obesidade infantil, diabetes infantil, essas cadeias de fast food perceberam um declínio nas suas vendas causado por uma percepção de saúde. Uma coisa curiosa é as vendas do McDonald's nesse período em que houve essa decadência. Eu não sei os dados de hoje, estou falando a partir de 10 anos atrás. Isso não afetou o Brasil. Qual é a leitura, então, que as pessoas faziam disso? Tem um problema de educação no Brasil, as pessoas não conhecem bem esses desafios de nutrição infantil, o impacto que isso pode ter. Então, é uma questão de tempo para que o Brasil pare de comer fast food. Se você faz uma análise de antropologia do consumo, o que você vê? Não é nada disso. McDonald's pra gente não é comida, é uma experiência étnica. É como comer um tailandês ou comer um japonês. A mãe brasileira chega pra criancinha no domingo, a criancinha fala: eu quero no McDonald's, eu quero no McDonald's, eu quero no McDonald's. E a mãe diz assim: tá bom, olha só, vou te levar no McDonald's depois da praia, no domingo de tarde. Mas você vai me prometer que vai chegar em casa e vai comer tudinho. Por quê? Porque McDonald's pra gente não faz parte da nossa gramática alimentar. Pra gente, comida tem que ter arroz, feijão, bifinho, legume, tem que ter arroz no prato. Programa, né? O McDonald's é uma experiência de entretenimento. Então, quando você olha para isso, na nossa cultura, isso é uma experiência étnica.
É um momento de entretenimento, é aquele momento que eu não preciso comer a tirinha de vagem com arroz e feijão e eu estou chutando balde como criança, é divertido. Na hora que esse produto, esse segmento se posicionar como alimento saudável, ele vai sair desse posicionamento como entretenimento. Você observa a mesma coisa com outras indústrias, por exemplo. A Danone ficou anos no Brasil tentando convencer as mães que Danoninho vale por um bifinho. E a mãe chegava para a criança e dizia isso: se não comer o bifinho, não ganha Danoninho. Por quê? Porque a nossa comida não está baseada numa lógica do alimento. Então, ninguém lê aquilo assim, quantos por cento de sódio, proteína, vitamina, não sei o que, recomendado na caixinha. A nossa cultura é uma cultura da comida. Quando a gente olha para isso, você pergunta, tá homogeneizando? Não tá. Na realidade, uma das questões que é preocupante em relação a isso é o ressurgimento das novas identidades e as possibilidades bélicas que isso traz. A Universidade das Nações Unidas, olhando para o século XX, o século XX foi o século das guerras econômicas. O século XXI será o século das guerras culturais. Espero que não, mas tudo indica que sim. Se você olha, por exemplo, para um país, a Espanha, nossa, tem mais de 500 anos da unificação espanhola. E você vê o ressurgimento daquelas identidades locais com uma força muito grande. Né? A minha família é imigrante da Galícia. Eu fui resolver o problema do inventário do meu pai. Aí eu fui lá na tal da Junta da Galícia para resolver o problema. Legal, chego lá, não falo galego, levei uma bronca do tamanho de um bonde. Como uma galega chega aqui para resolver problemas de herança de família, dessas coisas na Galícia, falando castelhano. Eu me senti uma colonizadora. Ferrou, eu não falo galego, como é que eu me comunico aqui? Eu estou negando minha história, minha identidade étnica, o quanto que eu faço ou não faço parte dessa comunidade. A identidade é bélica e o ressurgimento dessas identidades em oposição a determinados movimentos de globalização, ela também tem reacendido uma série de disputas. Se nós olharmos as guerras na África, os Hutsis com os Tutsis e o massacre que isso gerou, os problemas na Bósnia e Herzegovina, o problema de muçulmanos e judeus, na realidade são diferenças culturais e étnicas, diferenças históricas que são transformadas de algumas maneiras em movimentos de diferença. Então, nós estamos observando uma homogeneidade, ou um processo de homogeneização da cultura? Não, não estamos. Uma coisa quando a gente fala em cultura, gente, é tentar entender de muitas maneiras os múltiplos níveis como essa cultura nos afeta. E para fazer isso e entender esses múltiplos níveis, talvez valha a pena a gente olhar um pouquinho para uma proposta do Pierre Bourdieu que eu gosto muito. O Pierre Bourdieu diz, no nível mais profundo da cultura, existe algo que nós podemos chamar de doxa. Doxa é aquilo que está ausente da consciência. São gramáticas e lógicas culturais antigas que são fundantes da nossa forma de percepção da realidade e das quais nós não temos consciência. Sobre o doxa, existe uma outra camada que ele chama de ortodoxia, que é aquilo que é de muitas maneiras indiscutível para a gente. E isso está muito presente nas organizações, nós já vamos ver como. Num nível mais superficial, nós vamos encontrar a heterodoxia. Heterodoxia. Que é aquilo que está no domínio do discurso, que é discutido, que é debatido livremente.
Quando nós olhamos aqui para as questões do Doxa, nós vamos ver que elas são profundamente, o que está nesse nível é profundamente estruturante da maneira como a gente vê o mundo. Por exemplo, nós achamos natural uma divisão de tarefas entre concepção e execução. Nós achamos natural que quem não estude ganha menos. Mas isso, de fato, não é um dado óbvio de realidade, e a gente vai ver isso quando a gente comparar, por exemplo, Ocidente e Oriente, Japão e Brasil. Os japoneses têm duas palavras para descrever conhecimento. Taiken, que é o comportamento que está no meu corpo, e Keiken, que é o conhecimento que está na minha cabeça. Para a gente, o Keiken é mais importante, é superior. Isso é produto da cultura greco-romana. Para os japoneses, o Taiken tem mais potencialidades práticas, é o conhecimento que está no corpo. Então, quando a gente vê um filme do Karate Kid, o Karate Kid chega lá para o mestre e o mestre manda, pendura o casaco. O Karate Kid, no começo, não entende, e o cara vai lá, pendura o casaco, pendura o casaco, pendura o casaco 1000 vezes. Cara, se você repetir esse movimento com presença perfeita, com uma prática meditativa maior, o que vai acontecer? Um monte de possibilidades e potencialidades vão emergir daquele conhecimento que está incorporado. Então você não vê uma aula de arte marcial começando com uma filosofia, com a história, com os conceitos dominantes, para depois dizer, agora vire-se para descobrir como isso funciona. Isso é uma gente. Você pega a filosofia grega, os saberes gregos, está tudo na cabeça, e na hora de uma disciplina prática é vire-se. Nós temos uma estética teórica nesse sentido. Os orientais têm uma lógica mais diretamente conectada com o corpo. Essas são questões interessantes para a gente olhar, porque isso aqui para a gente é tão natural, está no domínio da natureza. O que também para a gente está no domínio da natureza? Que uma família é um pai e uma mãe e seus filhinhos. Isso pra gente é um dado da natureza. As certezas da cultura são fundadas em analogias com a natureza. Mas se nós pegarmos várias sociedades tribais, esse não é o arranjo familiar para todas as culturas e em todas as sociedades. Nós temos as sociedades patrilineares, matrilineares, nós temos a sociedade em que, na realidade, é o irmão da mãe que deve passar a cultura da família para o filho. Nós temos um entendimento de família que é predominantemente econômico, e nós vamos ver isso no Japão, em que os laços de consanguinidade são secundários em relação aos laços econômicos. E há razões profundas para isso. O Doxa, então, ele está nesse universo do indizível. Dentro desse Doxa, por exemplo, eu vou criar uma ortodoxia que diz, por exemplo, que eu tenho que humanizar as relações de trabalho. Ninguém tem dúvida de que as relações de trabalho têm que ser humanizadas, mas ela precisa ser mais humanizada para o trabalhador manual do que para o trabalhador intelectual. Eu tenho mais paternalismo aqui, eu tenho um protecionismo maior, uma visão de que esse indivíduo, de alguma maneira, é menos capaz. Então, ele precisa ser protegido, ele precisa ser tutelado. Muita da nossa percepção de benefícios parte da ideia de que esse indivíduo precisa de cuidado e tutela. Então, há uma visão de desigualdade presente nesse discurso. No domínio da heterodoxia, qual teoria de gestão eu vou usar, o que é motivação, o que é liderança, é o papinho acadêmico, qual é o meu modelo de gestão. É aquilo que está disponível no nível do discurso. Eu queria olhar com vocês um pouquinho o que está aqui no nível do Doxa, para a gente entender a profundidade da cultura sobre nós e como ela marca a nossa subjetividade. Eu gostaria de fazer isso falando, por exemplo, sobre os ritos de sangramento que algumas culturas e sociedades produzem nos homens
por uma homologia ao conceito, por exemplo, de menstruação. Como se faz os homens menstruarem na cultura para retomar um certo equilíbrio da saúde ou um certo equilíbrio econômico. Por exemplo, existe uma tribo em que a economia está baseada no cultivo de grãos e que, nessa sociedade, numa moeda. Então, eu tenho que cultivar os grãos, secar os grãos, botar os grãos em urnas cerâmicas para armazenar. Se eu consigo manter esses grãos secos, isso serve de moeda de troca ao longo do ano e essa família consegue utilizar os frutos do trabalho. Muito bem. Em determinado momento, os grãos começam a mofar, estão contaminados por umidade. Os esforços desse homem começam a não produzir resultados. Se marca um ritual e se produz um sangramento para que ele retome a sua saúde econômica e financeira. Qual é o sentido lógico disso? Como é possível imaginar que um sangramento seria capaz de evitar o apodrecimento dos grãos? Mas isso é voluntário? Ele se submete a isso ou é tortura? Não, é voluntário, né? Há o medo, inclusive, de que se eu não fizer alguma coisa, não só os grãos vão se apodrecer, mas a minha saúde vai deteriorar. Se a gente olha na perspectiva do estruturalismo de Claude Lévi-Strauss, e a gente entende que o ser humano precisa de sentido para fazer as coisas, qual é o sentido que pode ter nesse ritual? Isso é muito exercício que a antropologia tenta fazer para entender formas diferentes de percepção do mundo. Quando Lévi-Strauss olha para isso, ele tenta entender como as dicotomias de pensamento e sistemas de oposição se organizam dentro de uma estrutura lógica de pensamento, que faz com que esse tipo de ato tenha sentido. Vamos olhar como é que isso acontece. Bom, se eu estou emulando um sangramento num homem para imitar uma mulher, tem uma dicotomia clássica aqui entre os dois, homem e mulher. Essa, aliás, é a primeira pergunta que se faz quando nasce um bebê. Menino ou menina? Porque já é uma maneira como a sociedade pensa em como socializar, como enquadrar, como colocar numa divisão sexual de tarefas, como pensar, como educar. Nós precisamos classificar para poder pensar sobre, para criar um sistema de ordem. Nós vamos falar disso já já, da importância dos sistemas classificatórios para dar um sentido de ordem no mundo. Nessa sociedade, então, as mulheres trabalham em casa, o homem trabalha na rua. A mulher está no domínio privado, o homem está no domínio público. A mulher está relacionada à sombra, ela está dentro de casa, o homem está trabalhando no solo. A mulher, por exemplo, está relacionada à umidade, o homem à secura. A gente vai começando a ver as homologias e as metáforas sexuais. A mulher está para o interno, assim como o homem está para o externo. O homem está, então, para a política. Opa, ao contrário. O homem está, então, para a política, para a polis, para aquilo que é do coletivo. A mulher está para a intriga. O homem está para o dia, assim como a mulher está para a noite. O homem está para como é que a gente... o homem, portanto, é confiável. A mulher é suspeita. O homem é puro. A mulher é impura.
O homem está... Aqui também sombra, lua. O que acaba acontecendo aqui? Tem uma pergunta que não quer calar. Como é que a mulher, estando deste lado degradado da vida, não apodrece, não morre? Ela tem um mecanismo mensal de purificação que faz com que ela tenha mais saúde, ela cresce mais rápido na evolução, ela dura mais, ela tem uma longevidade maior, porque ela tem esse mecanismo de purificação. Olha, este homem andou se metendo demais nesse universo e foi simbolicamente contaminado por ele. Agora eu preciso restituir este homem ao seu universo de equilíbrio. Como é que se faz? Então eu faço um ritual de sangramento para que ele possa recuperar o equilíbrio e a saúde. O sangramento, então, ele é uma metáfora de um mecanismo de purificação. Então, em muitas sociedades, as mulheres têm cozinhas coletivas, porque durante o período menstrual ela não pode cozinhar. Ela não pode cozinhar porque se ela está passando por um período de purificação, ela vai contaminar o resto da família, ou do clã, ou da tribo, se ela tocar nos alimentos. Aí a importância das comidas da cozinha coletiva. Essa questão da relação da menstruação com o feminino, ela aparece na antiguidade mais remota ali das regiões do Oriente Médio. A sexualidade feminina é poluente, ela é destrutiva da harmonia social. Então, o que a gente diz hoje? Os homens são mais confiáveis, mais leais, mais fiéis, têm espírito de corpo. As mulheres são mais competitivas, mais ardilosas, mais mentirosas, mais perigosas. Então, os homens podem, por exemplo, fazer bravata das suas conquistas sexuais, né? Pô, o cara é o pegador, pegou todo mundo. E a mulher, se ela não for boba, para manter o seu capital no mercado casamenteiro, ela tem que dizer, meu bem, você é o segundo. Né? Porque se ela passou o rodo geral, ela não pode dizer que é o primeiro para todo mundo. Se ela passou o rodo geral, ela é cada vez mais perigosa dentro desse contágio. Então, o quanto que isso está presente? Gente, isso aqui tem mais de 20 mil anos. E você escuta na música do funk contemporâneo, procura uma gata, mas só tem cachorra. Se você fizer... Vocês estão rindo? Mas o que isso significa em termos de análise de conteúdo? É que a mulher livre sexualmente, que se permite ser como um homem e sair conquistando, é cachorra. A gata seria manhosa, ardilosa, carinhosa, frágil, dependente, queridinha. Procura uma gata, mas só tem cachorra. A cachorra é aquela que se relaciona com este funkeiro da mesma maneira como ele se relaciona com as mulheres. Quando nós fazemos a questão da discussão de gênero, essas questões estão imbricadas, essas percepções de certo ou errado. Então, o que acontece com a cultura? Nós classificamos o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Em relação a isso, o sistema de valores deriva daqui. Então, se eu vejo o mundo dessa forma e o feminino desse jeito, as mulheres devem ser castas, devem ser puras, devem ser recatadas, senão é cachorra. Os homens devem ser pegadores, devem ser agressivos, devem ser competitivos, devem ser... E aí o sistema de valores vai derivar de muitas maneiras dessas percepções. Quando a gente fala em mudança de cultura, legal, vamos implantar um programa de equidade de gênero. Ferrou, né? Porque o homem que bate na mesa, teimando, ele é forte, ele sabe mandar, ele se impõe, ele é competitivo. Mulher bateu na mesa, tá com TPM, tá nervosinha, não conhece o seu lugar, não sabe seduzir, não sabe trabalhar. Então, a gente fala de equidade de gêneros, mas a gente faz piada com isso. Tem um livro muito bacana sobre isso, do Pierre Bourdieu, que é a dominação masculina, que vai falando sobre essas múltiplas estratégias de poder masculino e subordinação feminina,
que historicamente se constituíram porque há uma percepção do que é certo, o que é errado em relação ao que é feminino e o que é masculino. Isso está ligado a múltiplas questões que a gente observa no dia a dia. Por exemplo, as mulheres lavam a calcinha no banheiro e botam para pendurar na torneira. Vocês já viram isso? Vocês já pararam para pensar por quê? Não é porque estraga a rendinha. Tá, você tá rindo? Se a gente faz uma pesquisa sobre isso, nas classes mais altas a gente não sabe muito bem por que a gente faz isso. A gente sabe que a mãe mandou, que a avó mandava, que a avó chegava e disse assim, nossa, essa menina com 12, 13 anos e não lava a própria calcinha. Que crime! Como pode não lavar a própria calcinha? Legal. Quando você faz entrevistas com as classes mais baixas e menos educadas, com as pessoas de maior idade, você começa a entender o que está por trás disso. Então, as nossas entrevistas, por exemplo, com senhoras bastante tradicionais, você pergunta, a senhora lava sua calcinha separada? É claro. Eu guardo no varal, escondido embaixo da minha camisola. Por que embaixo da minha camisola? Porque o meu marido pode achar, se eu estiver botando a minha calcinha à mostra, que eu estou querendo provocar o vizinho. Entendi. Mas se a senhora pendura a cueca do seu marido à mostra, a senhora não está provocando a vizinha? Claro que não, né, minha filha? Não é assim que funciona. Já provocou. Não é assim que funciona. É porque já provocou. A culpa da sedução é da mulher, ela não é do homem. Então você pode botar a calcinha ali. Agora a mulher botou a calcinha pendurada na corda, é um problema. Ela vai dizer vergonhada, ela é uma safada. O que o vizinho vai pensar vendo aquela calcinha pendurada na corda? Legal. Mas por que não pode lavar junto com o resto da roupa da família? Olha a questão da sexualidade contaminada feminina. Uma senhora vira e diz assim, minha filha, olha só. Se a senhora pegar a calcinha de mulher vivida e rodada e misturar com calcinha de criança ou de menina moça, a Terezinha vai incomodar antes da hora. Ah, tá. É capaz a menina moça tá mais rodada. Hoje em dia é o contrário. Otário, se comporta. O que acontece é a poluição da sexualidade feminina descoberta e vivida, o prazer e essas possibilidades, elas são contaminantes da pureza, da ingenuidade, elas são contaminantes de uma instituição familiar que teoricamente deveria zelar pelo desenvolvimento da infância. Mas a gente não pensa nisso, a gente continua lavando a calcinha achando que faz todo sentido do mundo. E a gente morre de vergonha da empregada se vê que a gente está jogando a calcinha na máquina. A gente não sabe por quê. Essa é uma questão curiosa quando Bourdieu diz que a cultura, ela se estrutura, ela existe na forma de hábitos. E ele usa o termo hábitos, que é um conceito medieval, justamente para evitar o conceito cultura, que historicamente é compreendido como cultivo. Cultivo da mente, cultivo no sentido de educação. E ele diz, não, a cultura é um hábito. São estruturas estruturadas que agem como estruturas estruturantes da ação. O que isso quer dizer? Mas esse não saber por quê é como se fosse o rígida, você está no nível, é como se fosse o doxa? Ele é o doxa. Ele é o doxa. Ele é o doxa. Na realidade, o que acaba acontecendo? São questões esquecidas. A gente não para pensar. Então, a gente discute aqui no nível da ortodoxia se eu devo ou não ensinar, em que idade eu devo ensinar a menina a lavar a calcinha. E se tudo bem ou não tudo bem pendurar no banheiro. Se fica feio, imagina que aparece visita, vai ter aquele monte de calcinha pendurada. A gente fica discutindo essas coisas, mas a gente não discute a questão estruturante, que é a sexualidade feminina como contaminante. Vai porque a família sempre fez assim, ensinou pra ela assim, aí vai no automático. Vai no automático. Natural. Exatamente. É isso que Bourdieu define como esse fenômeno de cultura que ele descreve como hábitos. Ele diz, existem estruturas estruturadas que servem como estruturas estruturantes da ação. Existe, então, aqui uma certa estrutura, vocês concordam? Um conjunto de polaridades em oposição, uma dicotomia que permite dizer o que é do feminino, o que é do masculino, o que é próprio de mulher, o que é próprio do homem. Eu entendo a questão da homofobia aqui. Por quê?
Mary Douglas diz o seguinte: sangue dentro do corpo é limpo, sangue fora do corpo é sujo, é poluente, é um perigo. Terra no jardim é limpo, terra no jardim é sujo. A questão de pureza e perigo não é uma questão outra a não ser de adequação a categorias classificatórias. A cultura, ela vai ordenando a vida a partir do momento como ela encaixa em determinadas categorias. Então, o que está ordenado dá um sentimento de previsibilidade, dá um sentimento de segurança, dá um sentimento de ordem, dá uma sensação de que a vida está fluindo na boa. Quando você começa a colocar aqui no meio uma alternativa, você começa a entrar no Twilight Zone. E aí o que a Mary Douglas diz? O híbrido entre as categorias é para a cultura o domínio do medo. É no Twilight Zone, quando a noite está se transformando em manhã, né, em que o dia e a noite se encontram, que os espíritos saem e circulam livres. Existe uma percepção cultural de perigo nas categorias híbridas. Então o Twilight Zone, ele é extremamente perigoso. O sangue no banco de sangue transmite doença, não transmite doença, tá ali, meu Deus, ele tem uma cara de morte. Ele é ao mesmo tempo um veículo de salvar a vida, mas ele produz uma sensação de morte. Então, quando Pierre Bourdieu, em Dominação Masculina, fala sobre a questão da homofobia e da violência contra gays, ela é, na enorme maioria, contra homens. Não é isso? A homossexualidade feminina é até bonitinha, ela é erótica, você bota em revista erótica, né? O cara sonha, bota aquele harém, todo mundo se amassando e eu ali no meio, na boa, é legal. Por que homofobia contra homens? Aí entra uma questão que é o medo do masculino imaginar que é possível querer estar aqui, na posição de subordinação, na posição subalterna, na posição de dominado. Essa possibilidade, ela é ameaçadora para o masculino. Então, a questão do feminino contaminando o masculino gera reações violentas em algumas sociedades. E é difícil, principalmente para os homens, lidarem com esta possibilidade híbrida. Faz sentido isso para vocês, gente? Fica claro, então, como o domínio do doxa, ele cruza aqui? Aí você fala, legal, vamos agora implantar uma questão de equidade de gêneros, de respeito à diversidade, os seres humanos podem ser felizes, ninguém tem o direito de impor isso sobre o outro. Caraca, vai ter aqueles que dizem, isso mega me ameaça, isto me ameaça. E aí você tem esse movimento de reação e resistência. É claro que a reação e resistência, ela está no domínio da psicologia. Mas esse sentimento, essa raiva ou essa emoção foi causada por uma ameaça outra que está no domínio da cultura. Então você começa a olhar essa causalidade e ela vem mais do domínio da cultura para cá, porque quando está tudo arrumadinho eu estou ali na boa. Eu começo a desorganizar, eu começo a ter reações emocionais complicadas. Então, o que acontece? A cultura, ela não é um sistema de valores e crenças, ela é um útero. Se a gente pudesse usar essa homologia. Ela é um lugar onde nós estamos confortavelmente aninhados. Ela é um lugar que nos dá segurança, nos dá previsibilidade, reduz o risco. E para o ser humano, a maior ameaça é o caos. Daí, o terrível mito da Torre de Babel, cada um falando uma língua. Acabou a cooperação, acabou a ordem. Vira a guerra de todos contra todos. Se nós não tivermos algo em comum, e nós não tivermos uma possibilidade de disciplinamento social baseado em algumas premissas, o medo do caos, ele emerge. E ele afeta desproporcionalmente umas pessoas e não outras. Então, quando a gente fala em mudança de cultura,
nós encontramos esse tipo de desafio, quer dizer, há uma batalha simbólica a ser travada por uma questão de direitos humanos, direito de escolhas, mas essa batalha, ela não é neutra em termos do rebote emocional que ela pode causar em algumas pessoas. Aí entra o domínio da lei. Como é que eu obrigo esse indivíduo, por exemplo, violento contra as mulheres, contra homossexuais, como é que eu obrigo esse cara a viver no domínio da lei? Aí entra Freud com a questão da autoridade paterna, com a questão do superego. E aí, na nossa sociedade hoje, a gente começa a falar do direito da minoria, blá, 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 mas esse cara chega e diz assim, peraí, eu também tenho o direito de não querer nada disso. Você fala, não, sinto muito, você não tem o direito de querer nada disso. Cale sua boquinha, porque esse seu direito autoritário está invadindo o direito do outro. E aí, há as infindáveis discussões éticas sobre o que está valendo. Então, o que a gente percebe na sociedade contemporânea? Nós temos um alargamento do domínio da heterodoxia como reflexo da modernidade. O que Giddens fala, né, sobre a modernidade? Ele diz que a modernidade ela criou um forte movimento de reflexividade. Nós começamos a olhar a sociologia, a antropologia, a psicologia, a psicanálise e começamos a desconstruir a tradição, o mito, as lendas, os legados, a religião e a autoridade vinda com isso. Isso foi bacana do ponto de vista libertário, mas isso causa uma angústia existencial profunda no ser humano. Que é o que está valendo? Qual é o parâmetro? Qual é o padrão? Como é que nós vamos garantir a ordem? Como é que nós vamos garantir a cooperação? Agora vamos voltar para o Matrix. Vocês lembram de um momento no filme em que o cara tem que escolher entre duas pílulas, uma pílula azul e uma pílula vermelha? A pílula azul permitiria viver tranquilamente, acreditando que aquela realidade imaginária de quando ele estava dentro do tubo de ensaio era a realidade de fato. A pílula vermelha é liberdade. E com ela, uma incerteza gigante. E com ela, um medo enorme. E com ela, um desafio de ter que se estruturar para viver com maior autonomia. Então, no filme, essa questão do paradigma da liberdade, que é um dos maiores desafios do ser humano, está em questão. E quando a gente fala de cultura, eu não consigo resolver pela ética somente, eu não consigo resolver só pela razão. E aí entra o segundo filme do Matrix, quando a gente tem toda a discussão em torno do Schopenhauer, que é a questão das emoções, a questão da vontade, a questão do desejo, a questão dessa relação com esses aspectos que também fazem parte do ser humano e que vão estar influenciando o tempo inteiro os limites dessa razão. E aí entra o pepino de cultura organizacional, tá? Eu olho para cá, eu vejo um monte de racionalidade, poderíamos trabalhar de outro jeito. Eu tento ir ali dizer para as pessoas o que é certo, o que vai acontecer. Não rola. A não ser que eu consiga trazer todo mundo comigo para aquele campo do desejo. Eu gostaria de ver essa comunidade cooperando de uma forma melhor. Só que o que vai acontecer? Às vezes o líder consegue fazer isso com um pouco menos resistência, mas ele não vai transformar aquela visão em cultura, a não ser que ele consiga transformar os hábitos. Daí a ideia de que cultura organizacional se relaciona com os processos, procedimentos e a cultura material. Se eu não consigo trazer isso para junto, não vem. Vocês lembram o exemplo na aula passada do garfo no Brasil, o garfo no Japão, o palito japonês? Se eu não conseguir incorporar aquelas mudanças nos hábitos de uma coletividade, eu não consigo mudar. E aí vem um desafio enorme quando a gente pensa naquela nossa dicotomia produz e é produto. Aqui entra uma questão complexa que a gente vai ter que endereçar, que é o fenômeno do poder. Tem uma distribuição desigual de poder nas organizações e nas sociedades.
Então tem pessoas com mais capacidade de influenciar o conjunto e outras menos. Para pensar cultura, nós temos que olhar para esse fenômeno, porque tanto na manutenção da cultura, como ela sempre foi, existe o domínio do poder, e para mudar a cultura, a gente também tem que pensar nisso. Então, quando a gente pensa em liderança, na literatura de cultura organizacional, ela é uma coisa fofa. Liderança é um fenômeno do poder. E nós temos que pensar dessa forma, para que a gente consiga entender como é que a liderança pode afetar a subjetividade e os hábitos de uma coletividade. E nós vamos ver, então, que dependendo de como o poder está distribuído, o efeito de comando e controle e domesticação da subjetividade pode ser pior do que quando o poder é mais distribuído. Então, poder concentrado ou menos concentrado tem impactos diferentes na forma como as coletividades se organizam. Tem um impacto diferente na maleabilidade daquela cultura. Quando a gente está pensando em culturas nacionais, porque nós podemos ter culturas tribais que são de baixa distância de poder e forte horizontalidade, mas que não mudam e não querem mudar. Não tem uma resposta certa para isso. Então nós vamos perceber que dentro do capitalismo, se eu reduzo distância de poder e eu tenho mais coordenação horizontal, eu tenho mais predisposição para inovação, que é uma coisa que a gente viu na aula passada. Então nós podemos dizer que redução da distância de poder e coordenação horizontal gera inovação? Não, não podemos. Gera inovação dentro de certas circunstâncias. Então nós precisamos entender essa ecologia de fatores para poder falar de cultura organizacional e possibilidade de mudança de uma maneira mais complexa, sistêmica e viável. Se a gente não entende a complexidade de fatores que interagem para manter uma determinada cultura ou para transformar uma determinada cultura, a gente não consegue pensar sobre isso, porque a cultura não permite análises monocausais. É necessária uma visão sistêmica para ver como uma ecologia de fatores interage ali, permitindo ou não determinados movimentos. Quando a gente pensa em inovação, então, gestão do conhecimento, o que a gente está tentando entender é como nós podemos ajudar a cultura de uma organização a ser um contexto capacitante para a inovação. Que características uma organização precisa ter na sua coordenação informal para que nós possamos ter mais ou menos inovação. Então, mais uma distância menor de poder, ela gera um ambiente mais favorável, a gente pode afirmar isso para a inovação. Dentro de uma empresa capitalista, dentro de um conjunto de regras, dentro de um contexto social. Porque o que acontece? Olhando para a cultura num sentido étnico, se nós pensarmos aqui como Salles tem um trabalho muito bacana chamado Idade da Pedra e Idade da Abundância, em que ele olha, por exemplo, para a cultura dos aborígenes australianos, né, e diz, numa perspectiva europeia, esses caras vivem na Idade da Pedra, eles vivem com enorme escassez. Mas, na verdade, eles acham que eles vivem com uma enorme abundância. Como é que eu explico essa diferença? Eu posso estar satisfeito de duas formas, ou tendo mais, ou querendo menos, não é verdade? Os aborígenes australianos, assim como os índios brasileiros e as tribos africanas, acreditam de muitas maneiras que na natureza e na floresta tem muito mais do que o necessário para viver. Por que eu vou me organizar para acumular? Na realidade, se eu desempenhar os ritos religiosos, se eu estiver em harmonia com os espíritos da floresta, eu vou ter comida à vontade. Então, se eu respeitar os ritmos da floresta, tem muito mais no mundo do que eu preciso. E essas sociedades, então, que são as verdadeiras sociedades da abundância, porque se sentem ricos, não se organizam para acumular.
vivem em harmonia relativa com aquele ambiente, qualquer sociedade tem uma harmonia relativa com o seu ambiente, e ali dentro elas conseguem prover as suas necessidades sem se perceberem como pobres. Você é capaz de ir numa sociedade nórdica europeia e eles terem muito mais, mas ter uma percepção de escassez. Eu não vou ter para velhice, eu não vou ter para daqui a 10 anos, eu não vou ter para daqui a 20 anos, eu não acumulei suficiente. Essa sociedade tem uma percepção de que há uma escassez no mundo que justifica um trabalho árduo, duro e acumulação. Então, o que acontece? Essa sociedade da escassez, ela tem maior predisposição para se organizar, para inovar. Porque ela quer dominar o ambiente de múltiplas maneiras. A sociedade aborígene, que pode ser igualmente de baixa distância de poder e igualitária, pode não se organizar para isso, simplesmente porque não acha que precisa. Existem prós e contras nas duas. Essa respeita mais o meio ambiente, vive mais em harmonia na natureza. Agora, não colhe os benefícios da inovação, né? Acesso à medicina moderna, a não ser que a gente leve para ela. Essa aqui produz ciência e tecnologia, tem uma longevidade maior e essas coisas, mas existe uma pressão sobre o indivíduo para produzir e acumular que é desproporcionalmente maior. Então, não tem um fator monocausal. A gente vai olhar de muitas maneiras essa questão da distância de poder, porque ela é importante para o Brasil hoje, mas ela não é uma questão central para todas as culturas em todos os momentos. Então, nós vamos começar a fazer uma análise de cultura comparada daqui para frente, entendendo que nós estamos pensando em sociedades capitalistas e em empresas inseridas nesta sociedade. E nós vamos estar comparando, entendendo que esse é um contexto, é um denominador comum, que vai fazer com que a gente avalie a maior ou a menor inadequação de determinados arranjos para os objetivos. Acabou, Bruno, meu tempo? Tem mais 4. Não posso fazer muito com isso. Gente, fez sentido isso? Se tivesse um mapa de relações causais com todas as variáveis que você colocou, seria muito interessante você conseguir. Se essas fossem as variáveis. Só que elas são só alguns exemplos. Com algumas variáveis? Então, aí é que... Então, Eduardo, a questão é, eu quero comparar cultura para quê e analisar para quê? Qual é a pergunta? Porque as variáveis só são relevantes em relação à pergunta, né? O que é cultura? É tudo aquilo que diferencia os seres humanos dos animais. Tudo. Então, por exemplo, imaginem aqui uma foto da floresta. Agora imagine uma foto do jardim. Isso é natureza, isso é cultura. A intervenção humana sobre o dado natural. Um ser humano um macaco na floresta é natureza. Um ser humano aqui vestidinho é cultura. Como é que a gente vai reduzir esse fenômeno? Vai depender do que a gente está querendo fazer. Qual é a pergunta que a gente está gerando? Faz sentido? Para finalizar a aula de hoje, gente, eu gostaria de fazer uma provocação com um mito para vocês pensarem. O mito do êxodo dos judeus do Egito. Os judeus eram escravos no Egito. Todo mundo viu isso nos filmes de Semana Santa. Uma liderança aparece como Moisés e tenta tirar os judeus do Egito. Os judeus vão lá para a beira do Mar Vermelho, Deus faz um milagre, abre o Mar Vermelho e eles conseguem escapar da escravidão. O que acontece depois? 40 anos perdidos no deserto. Qual é o significado disso? Na realidade, essa é uma questão que eu não vou responder. E eu gostaria que vocês pensassem para a semana que vem. O que significa 40 anos perdidos no deserto?
em termos teológicos, sociológicos, antropológicos. Por que ao sair da escravidão e passar o Mar Vermelho não se encontrou a liberdade? Essa é uma questão muito importante para pensar a questão da mudança de cultura. A mudança de cultura é a travessia do deserto. Pensem um pouco sobre isso e a gente começa a próxima aula discutindo essa questão e o desafio de pensar a cultura como um fenômeno de alienação e liberdade. Eu vou deixar isso para vocês pensarem e a gente retoma na aula que vem sobre o significado de 40 anos no deserto.